One Story 36. Saul. 1 Samuel 8-15. A vida de Samuel não foi impressionante aos olhos do mundo, mas foi por meio dele que Deus foi proclamado, e a palavra de Deus foi entregue ao povo de Israel. A restauração entre Deus e seu povo não aconteceu por causa de Samuel, mas através de Samuel. A vitória foi dada, inclusive sobre o maior inimigo em Canaã, os filisteus. A Escritura diz: Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. Ele não era rei, mas um representante de Deus que conduzia os israelitas de volta a ele. Depois de entrar na terra de Canaã, Israel começou a se parecer com a forma mais ideal de uma nação. Parecia que um novo capítulo estava se abrindo, em que Deus seria o único rei, e o povo não se voltaria mais para outros deuses nem os adoraria. Constitua um rei sobre nós, à semelhança de todas as outras nações. Todos os anciãos de Israel foram até Samuel e disseram: Tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe, pois, agora um rei para que nos lidere, à semelhança de todas as outras nações. Precisamos prestar atenção a essas palavras. Os filhos de Samuel haviam sido designados como juízes depois dele, mas não eram como o pai. Buscavam lucro desonesto, aceitavam suborno e pervertiam o direito. Por isso, o povo disse a Samuel: Teus filhos não são como você. O problema, então, estava nos filhos de Samuel. O que eles deveriam ter dito era: Vamos designar outro juiz justo em seu lugar. Mas o que de fato pediram foi um rei humano no lugar de Deus. Eles estavam rejeitando Deus como seu rei. Naquele dia certamente esconderei o meu rosto. No capítulo anterior, os israelitas haviam acabado de se arrepender por terem servido a deuses estrangeiros e haviam vencido os filisteus com a ajuda de Deus. E mesmo assim, eles ainda não conseguiam enxergar a Deus, só viam Samuel. Durante o êxodo e os anos no deserto, viam Moisés. Durante a conquista de Canaã, viam Josué. Depois vieram os juízes, e agora, Samuel. Então, sempre que aquele homem morria, para eles parecia que Deus também partia. Essa é uma realidade trágica, mas que é revelada repetidamente nas Escrituras. Já em Deuteronômio, Deus disse a Moisés: Você descansará com seus antepassados, e este povo logo se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia, minha ira se acenderá contra eles, e eu os abandonarei. Esconderei o meu rosto deles, e eles serão destruídos. Muitos males e desgraças virão sobre eles, e naquele dia eles perguntarão: Será que não nos sobrevieram estas desgraças porque o nosso Deus não está conosco? Certamente esconderei o meu rosto naquele dia, por causa de toda a maldade que eles praticaram, voltando-se para outros deuses. Portanto, não é surpresa que o povo de Israel não consiga ver a Deus. Só quando Deus se revela é que os pecadores podem reconhecê-lo e encontrá-lo. Mesmo Noé, que recebeu graça diante de Deus, e Abraão, que foi chamado por Deus, e Moisés, e Samuel, assim como Isaque, Jacó e José, que viveram como povo de Deus, além de Josué e Calebe, todos eles conseguiram viver como povo de Deus não por causa de sua própria bondade, mas porque foram chamados por Deus, encontrados por Deus, e incluídos em seu plano. Só porque Deus se revelou a eles é que puderam reconhecê-lo e responder com fé. Essa é a história que as Escrituras estão nos contando. Não deveríamos atirar pedras nos israelitas. Em vez disso, ao olharmos para eles, devemos olhar para nós mesmos com tristeza. Nós também só podemos reconhecer a Deus se Ele nos chamar, se Ele se revelar a nós, se Ele vier ao nosso encontro. É por isso que Deus disse: Vai e diga a este povo: Ainda que estejam sempre ouvindo, jamais entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche-lhes os olhos. Do contrário, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e ser curados. E ainda, naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da casa de Jacó, não confiarão mais naquele que os feriu, mas confiarão verdadeiramente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará,
Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Mesmo que o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada. Ela será completa e justa. Jesus também disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E é por isso que lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Repito, devemos enxergar os israelitas como um só corpo. A geração que saiu do Egito morreu, a geração do deserto morreu, e até os primeiros que se estabeleceram em Canaã morreram. Mas devemos ver tudo isso como uma única caminhada contínua de Israel. Israel ainda está no processo. Ainda não atravessaram o ribeiro de Jaboque. Não é que Deus esteja ausente. É que eles não conseguem percebê-lo. O povo de Israel continuará passando pelos escritos, pelos profetas e finalmente pelos evangelhos até encontrarem Pentecostes por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, somente quando Deus vier até eles e se encontrar com eles é que verdadeiramente se tornarão seu povo, vivendo segundo a sua vontade. Constitua para eles um rei, conforme pediram. Quando o povo de Israel disse: dá-nos um rei para que nos lidere, nem Samuel, nem Deus se agradaram daquilo. E Deus disse a Samuel: atenda a tudo o que o povo está lhe dizendo. Não foi a você que rejeitaram, mas a mim, como seu rei. O que estavam fazendo era rejeitar a Deus, o verdadeiro rei. Na verdade, eles não podiam deixar de rejeitá-lo. Porque, numa perspectiva mais ampla, ainda não haviam recebido a graça do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador. Então Deus disse a Samuel: atenda-os, mas advirta-os solenemente e explique-lhes quais direitos o rei que os governar terá sobre eles. Samuel então ensinou ao povo sobre os costumes do rei. Ele os advertiu de que o rei que pediam os tornaria seus servos e que, quando clamassem ao Senhor por causa do rei, o Senhor não os ouviria. Mesmo assim, o povo recusou-se a ouvir Samuel. Disseram: não, queremos ter um rei sobre nós. Então seremos como todas as outras nações, com um rei para nos liderar, sair à nossa frente e lutar as nossas batalhas. Então Deus disse a Samuel: atenda-os e dê-lhes um rei. Agora, essa frase soa como um mandamento, mas, ao observarmos o contexto, vemos que se trata, na verdade, de uma concessão parcial, uma permissão relutante em resposta a um pedido tolo de um povo que não reconhece nem admite Deus como seu rei. Assim como vimos antes com os espias enviados a Canaã, não foi o desejo de Deus, mas uma concessão ao pedido do povo. Em resposta à teimosia deles, Deus havia dito: eles se tornarão súditos de Sisaque, para que aprendam a diferença entre me servir e servir aos reis de outras nações. Agora, Israel provaria plenamente as consequências da sua escolha. Deus disse a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como governante do meu povo de Israel. Ele os libertará das mãos dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Deus estava dando ao povo o tipo de rei que eles haviam pedido. Mas precisamos ser muito claros: esse rei não era alguém que Deus desejava, decidirá ou escolhera conforme sua vontade. De forma alguma. E assim, Deus indicou Saul, um homem impressionante aos olhos humanos, mais bonito do que qualquer outro, e mais alto que todos. Em outras palavras, o tipo de rei guerreiro que os israelitas imaginavam era baseado nos reis das nações vizinhas. Saul foi feito rei por meio de Samuel. Quando Saul ouviu pela primeira vez a palavra do Senhor através de Samuel, ele respondeu: acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e o meu clã o menor de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então me falas desta maneira? Mesmo depois de ser ungido por Samuel, receber a palavra profética e o Espírito de Deus vir sobre ele, Saul manteve tudo isso em segredo e não contou nada ao seu tio. E quando chegou o momento de apresentá-lo publicamente, ele foi encontrado escondido. Então Samuel voltou a falar ao povo de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o seu Deus, que os salva de todas as suas desgraças,
e aflições. E disseram: Não, escolha para nós um rei. Ainda assim, o povo insistiu. E por fim, Samuel disse: Vejam o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele entre todo o povo. E o povo gritou: Viva o rei! Homens assim, que possuem os atributos exteriores que o mundo valoriza, voltarão a aparecer. Os filhos de Davi, Absalão e Adonias, se levantarão. Mas nenhum deles foi escolhido por Deus. Agora Deus ensinará ao seu povo a diferença entre uma vida que obedece à vontade do Senhor e uma vida que segue o que parece certo aos próprios olhos por meio das experiências amargas da própria vida deles. Sim, o Espírito de Deus veio sobre Saul, e ele recebeu um novo coração e se tornou um outro homem. Mas precisamos entender isso com clareza. Isso não significa que Saul se tornou um homem de Deus por meio da habitação do Espírito ou pelo poder do Espírito. Mais uma vez, Saul não fazia parte do plano de Deus. Não porque Deus não soubesse, mas porque Saul não foi escolhido segundo a vontade de Deus. Então, por que o Espírito de Deus veio sobre Saul? Devemos encontrar a resposta nas palavras do Senhor. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Tenho olhado para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Deus usaria Saul temporariamente, por causa do seu povo. Deus até mesmo lhe daria um novo coração por um tempo e o transformaria em um outro homem. E ainda assim, Saul viveria segundo o que parecia certo aos seus próprios olhos. Porque ele não foi escolhido, Deus não abriu seus olhos nem lhe mostrou o caminho. E assim ele viveria olhando para o mundo, buscando o que o mundo oferece. É sobre isso que precisamos ter cuidado. Deus pode agir em favor do seu reino e do seu povo, mas isso não significa que essa ação esteja ligada à salvação. Cura, línguas e dons espirituais são parte da obra do Espírito, mas ainda assim podem acontecer a parte da obra da salvação. O fato de alguém ser curado não significa automaticamente que foi obra do Espírito Santo. E mesmo que tenha sido obra do Espírito, isso não quer dizer, necessariamente, que foi uma obra de salvação. Depois, Saul vence sua primeira batalha contra os amonitas. Deus estava ajudando Saul, por causa do meu povo. Após a vitória, o povo de Israel disse: Quem foi que perguntou? Será que Saul reinará sobre nós? Todos passaram a seguir Saul, e ele foi estabelecido como rei. Agora Saul, sabendo que essa vitória não poderia ter sido conquistada por ele mesmo, deveria ter se apegado ainda mais a Deus. Mas o homem é pecador. Ele toma essa vitória e a transforma em conquista própria. E os israelitas também deveriam ter enxergado o Deus que lhes deu a vitória. Mas, em vez disso, desviaram os olhos para o homem visível e o tornaram responsável pelo triunfo. E se o rei que escolheram falhar em continuar trazendo vitórias, o povo buscará outro rei. Isso não é diferente de idolatria. Você e o seu rei perecerão juntos. Depois da vitória de Israel sobre os amonitas, Samuel repreende duramente o povo, com tanta firmeza que eles ficam envergonhados. Samuel os lembra de que foi Deus quem tirou seus antepassados do Egito por meio de Moisés e Arão. Foi Deus quem os fez habitar na terra. E foi também Deus quem os entregou nas mãos dos inimigos quando o esqueceram. Mas quando clamaram em meio à aflição, foi Deus quem os salvou. Deus jamais deixou de ser seu rei. Mesmo assim, eles disseram: Queremos um rei para reinar sobre nós. E então Deus lhes deu um rei. Em seguida, Deus enviou trovões e chuva, e o povo temeu tanto o Senhor quanto Samuel. Disseram a Samuel: Ora ao Senhor, teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois acrescentamos a todos os nossos pecados o mal de pedir um rei. Mas nessa confissão há um erro trágico. Ora ao Senhor, teu Deus, por teus servos. Mesmo agora, eles têm medo de Samuel, o homem que podem ver. Para eles, é Samuel quem está no controle. E Deus continua sendo o Deus de Samuel, não o Deus deles. Parece que estão se arrependendo, mas no fim, tudo o que dizem é: apenas nos deixe viver. Então Samuel lhes diz: Não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que nada podem fazer, nem os podem salvar, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome,
O Senhor não os rejeitará, pois foi do agrado do Senhor fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes, eu os ensinarei o caminho bom e reto. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Considerem os grandes feitos que Ele realizou por vocês. Contudo, se continuarem a praticar o mal, vocês e o seu rei perecerão. Samuel fala essas palavras com todo o coração. Mas nós já sabemos, sem a graça de Deus, nenhum ensino, pregação, advertência ou disciplina fará alguém conhecer a Deus. Você e o seu rei perecerão juntos. Continuação. Uma batalha se inicia entre o exército israelita, liderado por Saul, e seu antigo inimigo cananeu, os filisteus. Os israelitas, claramente em desvantagem, são tomados de medo. Em vez de atacar, escondem-se, tremem e alguns até fogem. Num momento tão urgente e desesperador, se Saul fosse de fato um homem tomado por Deus, teria se apegado a Deus. Mas, à medida que a situação se torna mais grave, Saul toma a iniciativa por conta própria. Ele mesmo oferece o holocausto, algo que somente o sacerdote, Samuel, estava autorizado a fazer. À primeira vista, parece que Saul está buscando a Deus. Mas as ofertas a Deus devem ser feitas do modo que Deus ordena. Isso não é como oferecer sacrifícios a deuses estrangeiros. Deus não é um ídolo. E quando Samuel chega e vê o que Saul fez, diz: você agiu como um tolo. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Sim, servir a Deus como rei é reconhecê-lo como Deus. E servi-lo do jeito que ele manda. Conforme as batalhas continuam, Deus dá a Saul uma ordem clara e decisiva por meio de Samuel. Trata-se de uma batalha contra Amaleque, o mesmo inimigo contra quem Deus declarou: o Senhor estará em guerra contra os amalequitas de geração em geração. Deus diz: ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que lhes pertence. Não os poupe, mate homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelôs e jumentos. E Deus lhe concede a vitória. Mas Saul não obedece. Ele poupa Agag, rei dos amalequitas, e preserva o melhor das ovelhas e dos bois. Em resposta, Deus diz a Samuel: tenho-me arrependido de ter feito Saul rei, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas palavras. Não porque Deus não soubesse o que iria acontecer, mas porque Deus expressa a profunda dor e tristeza de ver Israel, que pediu um rei, seguir pelo caminho da desobediência e do fracasso. Saul chega a erguer um monumento para si mesmo, como se a vitória fosse mérito dele. Essa é a insensatez e a maldade do homem, roubar a glória de Deus e colocar a si mesmo no centro. Samuel repreende Saul, que insiste: mas eu obedeci ao Senhor. Saul está cheio de desculpas. Samuel o confronta novamente, e por fim Saul admite o pecado, dizendo: tive medo dos soldados e lhes dei ouvidos. Naquela época, o exército de Israel ainda era uma espécie de milícia. Como nos dias de Gideão, quando a guerra surgia, homens tinham que ser convocados. Mas esses homens não vinham para lutar por Deus, vinham esperando obter despojos de guerra. Então, quando Saul viu que os melhores bois e ovelhas teriam que ser destruídos, temeu a reação dos soldados. Se não houvesse despojos, o povo ficaria descontente com ele. E se o povo se voltasse contra ele, poderia procurar outro rei. E Saul temia isso. Ainda assim, Saul deveria ter lembrado que seu reinado não vinha do povo, mas de Deus. Ele deveria ter se apegado a Deus. Em vez disso, diz a Samuel: pequei. Mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo, para que eu adore o Senhor, teu Deus. Ele diz: honra-me diante do povo, e chama Deus de teu Deus. Essa é a diferença entre alguém que pertence a Deus e alguém que vive com medo das circunstâncias, apegando-se às pessoas, em vez de a Deus. E por isso, Saul não permanecerá como rei. Isso não significa que ele será removido do trono imediatamente, mas significa que Deus já não o sustentará com prazer. Precisamos entender isso com clareza. Alguém pode continuar ocupando uma posição ou função por um tempo, mesmo sem o favor de Deus.
Mas isso traz sofrimento, não apenas para essa pessoa, mas também para os outros. No fim, Agag, rei dos Amalequitas, um símbolo de Satanás, não é morto por Saul, o rei dos homens, mas por Samuel, o homem de Deus. Esta é a avaliação bíblica sobre Saul. Saul, que passou toda a sua vida construindo seu próprio reino em vez do reino de Deus, reunia ao seu redor todos aqueles que via como fortes ou valentes. Porque não conseguia confiar em Deus, confiava nas pessoas. Samuel disse a Saul: "Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel." E de fato, Deus assim o fez. Quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Antes disso, mesmo quando Saul buscou a Deus, não obteve resposta. No fim, Saul morre em batalha contra os filisteus. A Bíblia diz: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium. E não buscou o Senhor. Por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Porque Saul morreu. Primeiro, a Bíblia diz que ele foi infiel ao Senhor. Embora Deus o tivesse estabelecido como rei, ele temeu mais o povo do que a Deus. Ergueu um monumento para si e tomou para si a glória que pertencia a Deus. Segundo, ele não guardou a palavra do Senhor. Como já vimos, Saul não viveu segundo a palavra de Deus, mas segundo o que parecia certo aos seus próprios olhos. Terceiro, ele não consultou o Senhor. Ele nunca se apresentou diante de Deus como um filho diante de um pai, em um relacionamento verdadeiro. Em vez disso, pedia constantemente a Samuel que orasse ao teu Deus por ele. Suas orações eram movidas apenas pela necessidade. E quando Deus já não respondia, Saul recorreu a uma médium. No fim, Saul viveu para si mesmo como qualquer homem comum do mundo, e morreu como um pecador. Agora, a história de Saul continuará aparecendo nas Escrituras ao lado da história de Davi. Deus agora levantará Davi, o rei que ele mesmo escolheu, para ocupar o lugar do rei que o povo havia escolhido. E por meio de Davi, Deus começará a revelar com mais clareza a imagem do verdadeiro rei, Jesus Cristo. A história de Jesus se torna cada vez mais evidente, e também o zelo de Deus pelo seu povo. A história continua.